ministro Paulo Guedes e Daniel Cunha. Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença de vocês e um agradecimento especial ao nome de toda a XP. Muito obrigado, ministro da Economia, Paulo Guedes. É uma honra para nós aqui estrear com um baita pé direito, não só começar com o Senhor e o que o Senhor simboliza hoje para o país, mas acabamos de receber a notícia também, texto base da reforma da Previdência acaba de ser aprovado na comissão especial. (36 votos a 13, que vamos dar sequência. Ministro, um rápido parênteses, a última vez que eu estive contigo, 10 de abril desse ano, Nova York, precisamente o 100º dia de governo, e abri um bastidor daquele evento que a gente conseguiu fazer. O evento estava caminhando, a gente planejava mais ou menos 100 e poucos investidores, e a gente estava tentando construir agenda, e os investidores estavam aparecendo, pingando, quando a gente consegue confirmar Paulo Guedes na agenda. A gente que planejava receber 120 investidores em Nova York, recebemos 440. Então, para isso é uma prova do que o seu nome simboliza, do momento que o país está passando, do interesse, da expectativa que existe nesse momento de transformação do Brasil. A gente adoraria ouvir as suas palavras sobre o que foi esse primeiro semestre e os caminhos que o país está tomando. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou lá. Ok. Boa tarde a todos. Eu vou falar uns 20 minutos sobre o nosso diagnóstico, o que nos inspira. Vou falar uns outros 20 sobre o que fizemos nesse primeiro semestre, os primeiros movimentos. E os 20 minutos finais sobre as mudanças que virão, as transformações que estamos tentando implementar e abertos para perguntas, dependendo de como seja a mecânica de funcionamento de vocês, eu estou à disposição. Eu acho importante gastar um pouco de tempo nesse diagnóstico e na montagem da equipe para vocês entenderem que a fase mais difícil é essa inicial, porque é quando realmente nós estamos enfrentando o maior buraco fiscal, que é exatamente o da Previdência. Então, vamos começar primeiro por um diagnóstico. Eu acho importante, falei isso algumas vezes durante a campanha, e não paro de repetir, porque nós temos que ter isso em mente. Há 40 anos, os gastos públicos crescem como percentagem do PIB. O descontrole sobre os gastos públicos foi o grande vilão dos males, das disfunções que a economia brasileira atravessou nos últimos 30, 40 anos. Os gastos eram em torno de 18% do PIB, 17%, 18%, 19% do PIB, 40 anos atrás. Final do regime militar, esse excesso de gastos foi através das empresas estatais. O governo Geisel, empresas estatais gastando e financiados com a reciclagem de petrodólares. Então, esse excesso de gastos, os gastos partindo na frente das receitas do governo, mas com financiamento de capital externo, e o Brasil começou a ficar vulnerável a endividamento externo. Começamos crises cambiais recorrentes até recentemente. Governo seguinte, governo Figueiredo, foi uma espécie de governo Dilma dos militares. E da mesma forma que o PT acabou no governo Dilma se emburacando, os militares, no final do período de um regime politicamente fechado, com o governo Figueiredo, choque de petróleo, choque de oferta negativa, inflação subindo internamente, e nós tínhamos um excesso de gastos, dessa vez, em vez de financiado com excesso de endividamento externo, foi um excesso de expansão de crédito doméstico.
conta aberta no orçamento monetário, Banco Central arrombado, financiando esse choque de oferta. Era como jogar gasolina no fogo. Já tínhamos pressão de inflação, recessão e inflação subindo, e você vai e joga crédito farto, e a inflação dispara e vai para 200%. Entra o governo civil, e como na metáfora de Platão, o fenômeno é o excesso de gastos. O mal está no excesso de gastos públicos, no excesso de intervenção do governo e gastos públicos em excesso. A inflação subindo, os reajustes de preços que eram anuais passam a semestrais, a trimestrais, a mensais, a semanais e no final reajustes diários. E como na metáfora de Platão, em vez de vermos o fenômeno, estamos examinando as sombras na caverna. É um epifenômeno, é um sintoma, é uma consequência. A aceleração do reajuste de preço. Aí nós fazemos o plano cruzado, congelamos preços. Explode tudo logo à frente, vamos para a hiperinflação. E aí congelamos uma outra sombra na caverna de Platão. Da mesma forma que os investimentos eram feitos com horizontes longos, 1 ano, 2 anos, passamos a 6 meses, 3 meses, mensais, semanais, diários. O Brasil virou o país do overnight, reajuste diários. Congelamos os ativos financeiros. Aquela hiperinflação de 5.000% explode novamente e dessa vez vai para 2.000%. Então vocês veem as disfunções que esse excesso de gasto vai causando na economia brasileira. A economia brasileira, que era uma das economias que mais crescia no mundo, 7,3, décadas, crescendo mais que a China, que a Coreia do Sul, que o Japão, crescendo 7,3, 7,4% ao longo de décadas. O Brasil começa a descer. No final do período militar já está crescendo 5,5%, 5%. Entra a redemocratização, continuamos baixando para 2%, 2,5%. Sempre o mesmo vilão, o excesso de gastos públicos. Ininterruptamente subindo ao longo de 40 anos. 18% do PIB, 22% do PIB, 26% do PIB, redemocratização, 32% do PIB. Entram os tucanos, 34, 36, entram os petistas, 38, 40, no pico no governo Dilma, 45% do PIB. E dessa vez, graças ao plano cruzado, que tecnicamente foi muito bom na parte monetária, mas só mudou o switch, porque ele não controlou os gastos públicos. Nós, em vez de financiarmos com moeda e irmos para a hiperinflação, começamos o endividamento em bola de neve. A dívida vem de 800 bilhões para quase 5 trilhões hoje. E o Brasil vira o país dos rentistas. Todo mundo vive de renda, quem tem dinheiro e quem não tem que procure seu emprego. Então as disfunções continuam e o Brasil vai descendo, vai descendo. E o diagnóstico durante toda a nossa campanha foi o seguinte: o excesso de gastos públicos causou todas as disfunções financeiras que o Brasil atravessou, degenerou a democracia brasileira, corrompeu a democracia brasileira e estagnou a economia brasileira. Nós corrompemos a democracia e estagnamos a economia. Esse foi o resultado final desse longo período. Impostos muito altos, juros muito altos, economia parada, estagnada e desemprego aberto. Bom, vamos ficar pessimistas por isso? Não. Porque ao longo desse processo, uma história, um script se desenvolveu, que eu chamo de a dinâmica de uma grande sociedade aberta. O legislativo ficou independente, fez um impeachment à esquerda, depois um impeachment à direita, primeiro à direita, o Collor, depois um impeachment à esquerda com a Dilma. Quando o executivo tentou comprar essa sustentação parlamentar de um legislativo independente, despertou o poder judiciário que prendeu os dois, quem comprou e quem vendeu sustentação parlamentar. Então nós somos uma democracia emergente, vibrante, e só pulávamos na perna esquerda da social-democracia.
Agora temos uma aliança de conservadores e liberais, a centro-direita, que deve fazer mais ou menos o contrário. Se os impostos subiram, os impostos têm que descer. Se os gastos públicos subiam descontroladamente, eles vão ter que descer. Se os juros subiam pelo excesso de gasto do governo, você controlando os gastos, os juros vão começar a descer. E se o país acabou estagnado, nós temos que reanimar a economia brasileira. Sem truques, só com fundamentos. Montando a equipe, montando o governo, logo no início, havia muita incompreensão sobre a campanha, que vai ser campanha. Não, a campanha é ordem e progresso. São os conservadores e os liberais, centro-direita. Se o diagnóstico é o excesso de gastos do governo, vamos montar um Ministério de Economia, dando prioridades. De 1,5 trilhão que o governo gasta todo ano, crescente, 1,5 trilhão esse ano, crescente. Qual o maior componente de gasto? 750 bilhões, Previdência. É o buraco da Previdência, o buraco fiscal da Previdência. Criamos a Secretaria da Previdência, botamos uma equipe experiente, fizeram vários planos já, correções na Previdência anterior. Só que nós queríamos escapar desse modelo em direção ao modelo superior, um modelo de capitalização, em vez de um sistema de repartição. O sistema de repartição, ele destrói os recursos contemporaneamente. Você pega os recursos dos jovens, passa para os idosos, eles consomem. Só que eram 14 idosos, 14 jovens por um idoso, 40 anos atrás, quando eu era jovem. Agora, são 7 por idoso. E daqui a 40 anos, são 2 por idoso. Então o sistema é insustentável. Tem uma bomba demográfica. Ele vai explodir. Por isso nós tínhamos que atacar e colocar combustível suficiente. Daí a ideia de ser uma reforma de 1 trilhão. 1 trilhão são 100 bilhões por ano ao longo dos próximos 10 anos. E isso porque são 10 anos. Porque você jogar 20 anos, em vez de 1 trilhão de buraco lá na frente, pode chegar a 3 trilhões e pouco. Então, essa reforma que nós mandamos era uma reforma potente o suficiente para viabilizar um segundo passo, que seria a migração, a transição em direção ao regime de capitalização. Cada coisa de cada vez. O primeiro movimento agora era conseguir uma potência fiscal. A potência fiscal suficiente para tentarmos lá na frente de novo fazer um esforço de migrar em relação, de transição em relação ao regime de capitalização. Mas o mais importante é perceber as deficiências da antiga Previdência. Para sabermos as limitações e nos convencermos que nós vamos ter que migrar em direção à nova Previdência. O primeiro grande problema é esse, é a destruição dos recursos em vez da capitalização. Quer dizer, o país tem que levar recursos para o futuro. Se ele está levando promessas para o futuro de salários maiores, benefícios, pensões maiores, ele tem que levar também recursos para o futuro. O regime de capitalização faz isso, o regime de repartição não faz isso. O segundo grande problema da velha Previdência é o financiamento, é perverso. São os encargos sociais trabalhistas que oneram em quase 100% a mão de obra. Elas incidem sobre folha de pagamento, que é uma arma de destruição em massa de empregos. De 106 milhões de população economicamente ativa, quase 40 milhões não têm carteira de trabalho. Porque para empregar um brasileiro, um trabalhador, você tem que pagar o custo de 2. Então 40 milhões de brasileiros estão sem carteira de trabalho, sem emprego, e eles vão envelhecer e eles vão quebrar a Previdência lá na frente quando envelhecerem. Então nós não podemos ficar presos nesse sistema. O sistema não leva recursos para o futuro, o sistema destrói empregos aos milhões, 10, 20, 30, 40 milhões de empregos destruídos. O sistema é ineficiente na alocação de recursos, um sistema de capitalização, esses recursos teriam uma XP Previdência, que ia captar recursos no Brasil inteiro, aplicar esses recursos. E não são bancos, é uma indústria separada da indústria bancária, é uma indústria previdenciária, mandatada para levar os recursos para o futuro e alocar. Com mobilidade, ao final de cada ano, você pode transacionar. Tem muito em comum com o início da história da XP, que era de educação financeira, e é a missão até hoje, por isso
o rápido crescimento e expansão. Cada jovem tendo o seu primeiro emprego, a ideia era isso, a carteira digital verde e amarela, ele, no seu primeiro emprego, ele começa a ser educado financeiramente, a se responsabilizar pelo próprio futuro, levar esses recursos para frente, a cada ano comparar a rentabilidade da caderneta dele com as outras. O governo garante o retorno mínimo, mas a gestão é descentralizada e numa indústria privada, que educa financeiramente, democratiza a poupança, acumula capital, transforma os trabalhadores em sócios do progresso e é a difusão do capitalismo popular. E é permitir que os jovens trabalhadores, também de baixa renda, possam gozar dos mesmos benefícios que os ricos, que é acumular o seu recurso a juros compostos, além dos investimentos em bolsa e etc. Quer dizer, os ricos capitalizam seus recursos, passam recursos de geração para geração. Aos pobres você diz não, eles têm que viver da previdência e mendigar aqueles recursos que nós destinamos. Não, você pode perfeitamente deixar essa indústria prosperar, mas garantindo um retorno mínimo aos que tiverem problemas. Então, em nenhum momento se abandonaria a solidariedade. Só que pelo menos deixa cada um correr por si, ver o que consegue na vida, e se ele cair, você ajuda. E não antes do cara correr, você já está garantindo um futuro para ele e dissipando os recursos. São promessas falsas, que você promete coisas que você não vai cumprir. Você está destruindo os recursos, não está levando nada para o futuro. Então isso era importante para nós tínhamos que fazer isso, era o primeiro ajuste. E montamos um grupo para fazer isso, super experiente. Estamos tendo apoio. Apesar de tudo que se diz por aí, a grande verdade é que o presidente da comissão especial, o relator, o presidente da Câmara de Deputados e, finalmente, eu acredito que a Câmara de Deputados vai aprovar ainda antes das férias. Eu acho que semana que vem isso vai ao Congresso e eu confio no Congresso brasileiro. Eu confio no trabalho do Congresso brasileiro e acho que semana que vem nós teremos isso aprovado. Bom, esse era o primeiro e maior dos gastos. Logo depois, o segundo gasto é justamente o componente de juros, as despesas. E eu falei isso também algumas vezes durante a campanha. O Brasil gasta um plano Marshall por ano, 106 bilhões de dólares, 300 e tantos bilhões de reais, 380 bilhões de reais. Houve um ano em que nós chegamos a gastar 450 bilhões de reais de despesa de juros por ano. O que reconstruiu a Europa no pós-guerra durante 8 anos, 9 anos, 10 anos, uma década. O Brasil reconstrói uma Europa por ano sem sair da pobreza. O que é um absurdo. E isso, na verdade, é o preço de nós mantermos esse descontrole sobre a expansão de gastos públicos, mas aprendemos a fazer política monetária. Então a gente continua gastando muito, mas em vez de moeda nós financiamos com endividamento em bola de neve. Então o Brasil se endivida em bola de neve, a dívida era 800 bilhões, de repente nos últimos 10 anos a coisa vai para 1 trilhão, 2 trilhões, 3 trilhões, 4 trilhões e meio, não para de crescer. Então a nossa preocupação é dar uma trava nisso. Como é que nós damos uma trava nisso? Vamos desinvestir. Então criamos a Secretaria de Desestatização, Desinvestimentos. Fizemos as contas durante a campanha, era em torno de 700 bilhões de reais o valor, entre 700 bilhões e 1 trilhão, o valor das empresas estatais, da participação do governo nas empresas estatais brasileiras. Hoje esse valor, graças à alta da Bolsa e tudo que acontece, que a gente também acreditava que ia acontecer, isso já está bem acima de 1 trilhão. Não sei quanto vamos conseguir vender, mas ao invés de fazer a coisa errada de uma forma bem detalhada, que é o que nós fizemos várias vezes no passado, o melhor é fazer a coisa certa, mesmo que de uma forma imprecisa. Então nós estamos indo nessa direção, a política é desinvestir para reduzir o endividamento do governo. Se essa dívida ficar aí travada, em 4 trilhões e meio, ou cair ligeiramente, durante 1, 2, 3, 4 anos, pelo esforço que estamos fazendo, inflação de 3,5%, o crescimento vai, ano que vem já vai para 2%, 2,5%, 3%. Quando isso começar, o PIB cresce aí 4% de inflação, 2 ou 3% de crescimento.
7%, 8%, 2, 3 anos seguidos, se você mantiver a dívida externa, você dilui o peso da dívida externa. Na verdade, isso é uma reestruturação de balanço. Nós estamos falando de um balance repair, quer dizer, como qualquer empresa faz, que ela vende alguns ativos, pré-paga bancos, reduz o endividamento, 2, 3 anos disso, ela dilui o peso dos juros no orçamento. E melhora a estrutura financeira do seu balanço, no caso, o balanço da União. A Petrobras acabou de fazer isso recentemente, estava praticamente quebraram a empresa e a fundação, quebraram tudo. A empresa se reestruturou financeiramente, pagou dívida antecipadamente, está desinvestindo e ela se recupera. Da mesma forma, a União. E nós temos também, de outro lado, quase 1 trilhão para vender em ativos imobiliários. É a maior imobiliária do mundo, o governo brasileiro. Tem ativos espalhados pelo país inteiro e esses ativos ficam lá inoperantes enquanto o passivo sobe a juros compostos. Esses ativos estão lá depreciando em vez de serem utilizados para redução de dívida. Então, temos também um secretário especial de desinvestimentos. Então, o Marinho, que é o meu secretário especial de reforma da Previdência, está chegando na meta do semestre, aprovar a Previdência. O Salim Matar é o secretário especial, porque nós dividimos as despesas, quais são os principais targets nossos. O primeiro e maior é a Previdência. O Marinho está lá, vamos aprovar a reforma da Previdência. O segundo, a grande despesa, o Estado, juros do passado. Vamos reestruturar o balanço. Vamos começar devagar. Você não pode ter muitos inimigos numa frente só. Então vamos primeiro para a Previdência, que é a mais importante. Vamos começar o ensaio nas privatizações. Tínhamos uma meta de 20 bilhões de dólares por ano, já cumprimos 12 bilhões de dólares. É uma meta bastante baixa, ela vai ser superada ao longo do ano, seguramente, mas cumprimos também. Só que o trabalho de fundo está feito. Está preparado um trabalho de escala. Pegamos as estatais todas, dividimos entre as que serão vendidas, as que serão fechadas e as que serão mantidas estatais por enquanto. À medida que o programa pegue velocidade, todo mundo acreditando, pode ser que a gente vá bem mais longe do que todo mundo está pensando. Mas nós vamos revendo essas metas. A terceira grande despesa é da máquina em si. E isso é que é interessante, quer dizer, a maior despesa primeiro é o futuro, e quando você vai ver, era o futuro principalmente do funcionalismo público. A segunda grande despesa era os juros, que são os erros do governo no passado. A terceira grande despesa é a máquina em si, em torno de 300 e poucos bilhões de reais todo ano. Eram 750 de previdência, 400, quase 400 de juros, 300 e pouco a máquina. Então você vê, é o passado do governo, de falta de coordenação de política monetária e fiscal, que resultou nesse endividamento em bola de neve. O presente do governo, que é o custo da máquina, e o futuro do governo. Ou seja, cuidaram bem deles mesmos. Cuidaram bem deles mesmos. Em vez de serem os nossos servidores, se serviram da população brasileira. Os servidores públicos, e há gente excepcional em Brasília, extraordinária qualidade. O problema é o descontrole dos gastos públicos e a pressão corporativa sobre os orçamentos públicos, não só do funcionalismo público, mas também dos piratas privados, que avançam sobre orçamentos públicos. E as criaturas do pântano político, que há algumas. Então, essa mudança já está em curso. A mudança está em curso. O presidente chegou, entrou e mandou 2 grandes projetos. Um da lei anticrime e um da reforma da Previdência. Nós, setorialmente, dentro do Ministério de Economia, fizemos o primeiro movimento, a reforma da Previdência. O segundo movimento, preparar todo o programa de privatizações, que vai ser disparado agora, no segundo semestre. Acabando a reforma da Previdência, a gente começa a anunciar. O terceiro movimento é a administração da máquina pública e a reforma do Estado em si. A privatização é uma parte dessa reforma do Estado, porque durante o regime militar, o Estado surgiu sob a forma de grandes empresas estatais. Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Petrobras, Portobras, Nuclebras. E eles fizeram a grande infraestrutura, os grandes investimentos de infraestrutura nacional. Quando você tem a redemocratização, é natural que você tenha o desafio de converter esse Estado, que eu chamava de hobbesiano, de Thomas Hobbes,
que é o Estado absolutista, forte, poderoso, ele manda, coordena, intervém sobre tudo. Você tem que transformar isso num Estado russoniano, do Rousseau, que é atender à vontade do povo. É uma democracia. Ela quer recursos para saúde, educação, saneamento, descentralização de recursos. Daí o nosso lema: mais Brasil, menos Brasília. Menos comando central, menos planificação, mais economia de mercado, mais recursos para estados e municípios, onde o povo vive. Esse recurso tem que descer. Se falta segurança pública, se falta segurança pública, se faltam hospitais, se falta saneamento, esse recurso tem que descer. Esse recurso não podiam estar lá em cima. Só no Brasil, com essa centralização de recursos, poderia haver uma série de abusos que ocorreram. O presidente torce para um time, surge um estádio. O presidente gosta do empresário, ele vira o maior empresário de proteína. O presidente gosta do empresário, um banco público é capitalizado, esse dinheiro vai parar lá e de repente você tem a maior empresa de proteína animal do mundo. O presidente gosta de outro, vira a maior empreiteira da América. Não é assim. Nenhum presidente pode ter tanto poder. O poder, a essência da democracia e mercados são algoritmos de decisão descentralizados. A democracia vive exatamente da limitação de poderes e descentralização, checks and balances. E os mercados, da mesma forma, são mecanismos descentralizados de decisão. Você precisa de competição, mercados. E era o exemplo que eu dava. Nós somos 200 milhões de trouxas explorados por 2 empreiteiras, 4 bancos, 6 distribuidoras de gás, 1 produtora de petróleo. Nós precisamos de competição.